O que vocês veem são ataques do Irã cumprindo a promessa de retaliação a Israel. Segundo o governo israelense, mais de 100 mísseis foram lançados contra Israel. Os ataques acontecem vindos do Irã, do Iraque e do Líbano. Benjamin Netanyahu sinaliza que pode expandir a guerra que vem sendo travada. Israel deu início a uma operação militar por terra no Líbano. Isso acontece dias depois de um bombardeio israelense matar Hassan Nasrallah. Os líderes da Rússia e Coreia do Norte, Putin e Kim Jong-un, firmam acordo de interesse e defesa mútua, uma aliança estratégica entre regimes autoritários. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta quarta-feira o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. A aliança de fogo já está acesa. A profecia está se cumprindo. Você já parou para pensar que os eventos atuais podem estar conectados com uma profecia milenar do final dos tempos? Você está preparado para o que está por vir? As alianças que antes pareciam impossíveis já estão formadas, e o cenário de um confronto global com raízes proféticas já não parece ser uma teoria distante. As peças estão sendo movidas, as forças ocultas estão em ação e o palco para o cumprimento das profecias de Gog e Magog, mencionada no livro de Ezequiel, está montado. A aliança de fogo já está pronta. Hoje você vai descobrir que as alianças e conflitos que vemos hoje foram preditos há milênios. E por que Israel está sempre em guerra? E o que exatamente tudo isso tem a ver com o final dos tempos? Pois é exatamente isso que iremos explorar neste vídeo. Fique conosco até o final do vídeo e não se esqueça de curtir e compartilhar. E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. É rapidinho, não vai te custar nada. Mas isso nos ajuda e muito e nos motiva a continuar a produzir vídeos como esse. Neste vídeo, nosso objetivo não é expressar apoio a qualquer lado específico dos conflitos atuais, mas sim explorar como esses eventos se conectam a antigas profecias bíblicas. Em especial, observamos o possível cumprimento das profecias de Gog e Magog, descritas no livro de Ezequiel. Buscamos trazer uma análise imparcial e aprofundada, que considere a dimensão espiritual e profética desses conflitos sem julgamentos políticos ou posicionamentos ideológicos. Esperamos que essa abordagem enriqueça sua compreensão dos tempos em que vivemos e inspire uma reflexão mais ampla sobre os sinais proféticos. As guerras no Oriente e na Europa estão tomando proporções assustadoras. Autoridades dizem também que um campo de refugiados palestinos... Milhares já morreram e as potências mundiais observam sem conseguir controlar o caos que se espalha, levando cada vez mais a escalada das guerras para um possível conflito mundial. No Oriente Médio, onde as tensões são palpáveis e cada movimento parece conduzir à escalada. O clarão no céu pode ser visto a quilômetros de distância. Israel está sitiado, cercado por inimigos em todas as direções, vivendo em um estado de constante alerta. Com o Irã expandindo sua influência por meio de grupos militantes como o Hezbollah e o Hamas, a guerra já não é uma possibilidade remota. É uma realidade que já está acontecendo. O Oriente Médio é uma região marcada por conflitos históricos, rivalidades sectárias e tensões políticas. Desde a Revolução Iraniana em 1979, o Irã tem buscado expandir sua influência na região, apoiando grupos militantes como o Hezbollah no Líbano e as facções palestinas na faixa de Gaza. Esta expansão tem sido vista como uma ameaça direta por Israel, que considera o Irã como seu principal inimigo. Nos últimos anos, a Rússia tem se envolvido ativamente na Síria, apoiando o regime de Bashar al-Assad e, por extensão, fortalecendo a posição do Irã na região. O apoio da Rússia a Assad não só estabilizou o governo sírio, mas também permitiu que o Irã estabelecesse uma presença militar permanente ao longo da fronteira com Israel, criando uma situação de tensão constante. A China, por sua vez, tem buscado aumentar seu papel no Oriente Médio,
investindo em projetos de infraestrutura e buscando parcerias com países árabes e iranianos. Embora sua presença seja mais econômica do que militar, a crescente influência da China pode alterar o equilíbrio de poder na região. A Coreia do Norte, embora geograficamente distante, também mantém relações com o Irã e outros países do Oriente Médio, oferecendo suporte militar e tecnologia. Essa colaboração tem o potencial de enriquecer a capacidade militar da aliança anti-Israel, criando preocupações adicionais para a segurança israelense. As profecias de Gog e Magog, mencionadas nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, descrevem uma coalizão de nações que se levantará contra Israel nos últimos dias. O profeta Ezequiel descreve Gog como o líder de uma vasta coalizão de países que atacará Israel em um momento de aparente paz e segurança. Os intérpretes das Escrituras frequentemente associam Gog a nações do norte, muitas vezes identificando a Rússia como seu representante contemporâneo. A profecia menciona uma aliança que inclui povos de várias nações, sugerindo uma ampla coalizão unida por um objetivo comum: a destruição de Israel. O Irã, frequentemente mencionado na literatura profética como uma nação que buscará a aniquilação do Estado judeu, se alinha com essa descrição. Além disso, o Hezbollah no Líbano e outras milícias apoiadas pelo Irã têm mostrado uma disposição crescente para confrontar Israel, indicando que a profecia pode estar se cumprindo diante de nossos olhos. E isso não é coincidência. A Bíblia nos alertou sobre o grande conflito no Oriente. As alianças entre nações estão firmes e, como previsto, o alinhamento das forças anti-Israel segue o plano exato das Escrituras. O Irã já se declarou abertamente inimigo de Israel, enquanto a Síria e o Líbano permanecem como campos de batalha potenciais. Mas afinal, onde começou tudo isso? Com certeza você já se perguntou por que Israel está sempre em guerra. A situação de conflito em Israel, especialmente em relação aos palestinos e seus vizinhos árabes, é um assunto complexo e tem raízes profundas, históricas e religiosas. Israel é visto como a terra prometida para os judeus, enquanto palestinos, que são majoritariamente muçulmanos, reivindicam os mesmos territórios, especialmente a região da Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Isso leva a um constante embate sobre quem tem direito legítimo sobre a terra. Após a Primeira Guerra Mundial, a região que hoje chamamos de Israel e Palestina ficou sob domínio britânico. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel em 1948, desencadeou-se a Primeira Guerra Árabe-Israelense. E esse foi o início de uma série de conflitos, resultando em deslocamentos e reivindicações territoriais complexas que até hoje não foram resolvidas. Jerusalém, em particular, é uma cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, o que torna qualquer discussão sobre seu controle muito sensível. O Monte do Templo, Haram al-Sharif, para os muçulmanos, é o local mais disputado, pois tanto judeus quanto muçulmanos o consideram sagrado. A região é importante geopoliticamente e está no centro de disputas entre potências globais. Os Estados Unidos, por exemplo, apoiam Israel com apoio militar e econômico, enquanto países como o Irã e grupos como o Hezbollah e o Hamas apoiam a causa palestina. Esse apoio externo alimenta o conflito. Milhões de palestinos vivem como refugiados desde as guerras árabe-israelenses e muitos exigem o direito de retornar a seus territórios ancestrais. Além disso, a necessidade de segurança de Israel resulta em medidas rígidas, como bloqueios e o controle militar, o que exacerba tensões com a população palestina. Aumentou a pressão por um processo de paz definitivo entre israelenses e palestinos.
Esses fatores são alimentados por acontecimentos diários que muitas vezes transformam desacordos em novos embates. O caminho para a paz permanece delicado, exigindo não só mediação, mas também concessões difíceis que ainda não foram totalmente alcançadas. Mas esses são apenas um pouco dos fatos históricos que justificariam essa interminável guerra entre Israel e os países vizinhos no Oriente. Então, talvez você se pergunte: por que países como Rússia, que está localizado na Europa, e Estados Unidos no Ocidente, se envolvem nos conflitos do Oriente? O envolvimento dos Estados Unidos e da Rússia nos conflitos do Oriente Médio se deve a diversos interesses estratégicos. Em primeiro lugar, a região é rica em petróleo e gás natural, recursos essenciais para a economia global. Além disso, o Oriente Médio possui importância geopolítica, servindo como um ponto de trânsito entre Europa, Ásia e África, o que torna vital o controle sobre essa área. Ambos os países também procuram apoiar aliados específicos, com os Estados Unidos sustentando Israel e a Arábia Saudita, e a Rússia se alinhando com Síria e Irã, visando manter e expandir sua influência na região. Essa intervenção serve também para que ambos os países ajudem a combater aqueles que provocam o terror e contenha a instabilidade que podem ter efeitos globais. Além das razões políticas, na perspectiva espiritual, esses eventos se desenrolam como parte de um propósito maior, que é o cumprimento das profecias bíblicas. Cada movimento e conflito parece encaixar-se no plano descrito nas Escrituras, revelando que esses acontecimentos precisam ocorrer para que, em última instância, as profecias se concretizem. Mas o que isso significa no contexto profético? A Bíblia, em Ezequiel 38 e 39, fala sobre a guerra de Gog e Magog, um confronto final, onde exércitos gigantescos marcharão contra Israel, guiados por Gog, que muitos interpretam como um governante vindo do norte. Seria Putin o Gog profetizado e Magog, essas nações que agora formam essa aliança terrível? A profecia diz que Israel será o alvo final. E com essas alianças se consolidando, você acha que é coincidência que tudo esteja se encaixando agora? Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping e até o Irã. Todos esses nomes estão escritos nas páginas das profecias. A pergunta é: você está preparado para o que está por vir? Esse é o momento de você refletir. Olhe ao redor. Veja como o mundo está se movendo rápido em direção a um ponto sem retorno. Será que estamos no limiar da maior batalha da história? A última guerra antes da grande mudança global? Deixe seu comentário, compartilhe suas teorias. Você acredita que a Aliança de Fogo é a preparação para o Armagedon? Os sinais estão claros. As nações estão alinhadas. As profecias estão se cumprindo. A Aliança de Fogo está acesa e não há como apagar. Resta a nós decidir. Estamos preparados para o que vem a seguir? A guerra de Gog e Magog pode estar mais perto do que jamais imaginamos. Desde o ataque inicial do Hamas, em 7 de outubro de 2023, o conflito entre Israel e Gaza ganhou intensidade, desencadeando uma resposta militar significativa de Israel. A ofensiva incluiu bombardeios intensivos em áreas densamente povoadas da faixa de Gaza, provocando uma crise humanitária sem precedentes. Além das tensões locais, esse conflito mobilizou potências globais, como Estados Unidos e Rússia, que manifestaram posicionamentos distintos,
gerando debates internacionais sobre possíveis cessar-fogo e intervenções de paz. Contudo, a escalada pode só se estender ao norte, com crescente envolvimento do Líbano. A escalada da guerra se estendeu ao norte quando o Líbano, através do grupo Hezbollah, lançou ataques contra o território israelense em apoio à faixa de Gaza. Isso provocou uma resposta imediata de Israel, que realizou bombardeios em posições do Hezbollah no sul do Líbano. A troca de ataques vem aumentando a tensão na fronteira e representa um novo desafio para a região, com potencial de envolver ainda mais países e intensificar a Segundo violência. Tel Aviv, o local abrigava instalações do Hezbollah. Hoje, o exército afirmou que matou Hassan Safieddine, o possível sucessor de Hassan Nasrallah. O Hezbollah, com fortes ligações ao Irã, complica o cenário, pois amplia o conflito para além das fronteiras de Gaza e eleva o risco de uma guerra regional. Esses confrontos entre Israel e o Hezbollah ocorrem em um contexto delicado, onde as potências globais monitoram de perto o desenrolar dos acontecimentos. Os constantes ataques de ambos os lados na fronteira norte destacam as complexas alianças políticas e religiosas da região e podem ser interpretados como parte das profecias bíblicas que indicam tempos de conflito envolvendo várias nações e povos do Oriente Médio. E então, meus amigos, deixa nos comentários o que você acha. Na sua opinião, o que está faltando para que esses conflitos escalem para uma terceira guerra mundial, levando assim ao cumprimento da profecia de Ezequiel, capítulos 38 e 39, onde é mencionado a guerra de Gog e Magog, uma batalha final que precederia o fim dos tempos. O envolvimento do Irã na guerra atual é motivado por sua política de oposição a Israel e por seu desejo de fortalecer aliados regionais que compartilham dessa posição. O Irã, que há décadas apoia o Hezbollah e o Hamas, vê na atual crise uma oportunidade para pressionar Israel indiretamente e expandir sua influência no Oriente Médio. Fornecendo armas, suporte financeiro e treinamento militar, o Irã busca desafiar o poder israelense e, ao mesmo tempo, afirmar sua liderança regional. Recentemente, o Irã intensificou ataques indiretos, o que gerou uma resposta contundente de Israel, que bombardeou alvos estratégicos iranianos. Esses ataques israelenses visam enfraquecer o apoio do Irã às facções armadas em Gaza e no Líbano, tentando limitar o fluxo de armas e a assistência logística oferecida. O conflito agora também envolve uma tensão direta entre as duas potências, com Israel demonstrando seu compromisso em combater a influência iraniana, apesar das consequências regionais. O cenário de guerra entre Israel, Gaza e seus aliados, incluindo o Líbano e o Irã, reflete uma complexa rede de alianças e hostilidades. À medida que os conflitos se intensificam e as potências regionais se envolvem, as tensões permanecem elevadas, com o risco de uma escalada ainda maior. O impacto humanitário já é profundo e as implicações geopolíticas são vastas, enquanto o mundo observa atentamente. Analise comigo como esses conflitos se interconectam com as profecias e as dinâmicas de poder. O conflito na Ucrânia e o envolvimento da Rússia têm profundas implicações geopolíticas que ecoam através de várias partes do mundo, incluindo a Ásia. O apoio da Coreia do Norte à Rússia, com o envio de tropas para a guerra, destaca a complexidade das alianças formadas em resposta a esses conflitos. Essa colaboração não só reforça a posição da Rússia, mas também pode intensificar a tensão global, especialmente com a possibilidade de que esses eventos se entrelacem com as crescentes preocupações sobre Taiwan e uma possível expansão do conflito. Enquanto os confrontos na Ucrânia e no Oriente Médio aumentam, a possibilidade de uma terceira guerra mundial se torna mais real,
A interconexão entre os conflitos revela um padrão que muitos acreditam estar alinhado com as profecias de Gog e Magog, que prevêem um tempo de tumulto e guerras envolvendo nações poderosas. Essas dinâmicas de poder estão em constante evolução, com a possibilidade de que eventos em uma região impactem diretamente a estabilidade em outra. O cenário atual nos lembra que as profecias podem se cumprir de maneiras inesperadas, enquanto o mundo observa e aguarda a resolução desses conflitos. Muitos colocam suas esperanças no fato de que, ao assumir o novo governo, Donald Trump possa usar sua influência para encerrar os conflitos atuais e trazer a tão esperada paz. America great again. No entanto, não podemos nos deixar enganar. Mesmo que ele alcance uma paz momentânea, a profecia de Gog e Magog nos adverte sobre tempos de falsa segurança. É justamente nesse cenário de aparente tranquilidade que os acontecimentos decisivos começarão a ocorrer. Independentemente de como o cenário se desenrole, tudo está caminhando inevitavelmente para o cumprimento da profecia. Na profecia sobre Gog e Magog, mencionada em Ezequiel 38, Deus fala a Ezequiel e o instrui a profetizar contra Gog, que é o líder de Magog, avisando-o de que o Senhor é contra ele e que ele trará julgamento sobre ele e suas nações. É um chamado direto de condenação para a invasão que Gog lideraria contra Israel. E o que você pensa sobre essas alianças e conflitos? Você acredita que estamos vivendo os últimos dias? Diante dos conflitos atuais e das alianças de fogo que já se formaram e ainda se formam a cada dia, vemos o cenário se moldando conforme as antigas profecias bíblicas. A menção de Gog e Magog nos lembra que vivemos em tempos proféticos e esses eventos devem nos levar a uma reflexão mais profunda sobre nossa fé e preparação espiritual. Que possamos confiar nos planos de Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e que, independentemente do que está por vir, nossa esperança está firmada nele. Não se esqueça de curtir o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Essas ações é muito importante para nós. Ajuda no crescimento do canal, não vai te custar nada e nos motiva a continuar produzindo vídeos como esse. Que Deus nos abençoe e até a próxima.